aqui na Rádio Jara com o Jara Notícias. Hoje, dia 24 de janeiro de 2022, agora 17 horas e 52 minutos. Esse programa idealizado aqui em parceria com o Gino Rondon, um ícone. É uma satisfação a Rádio Jara receber esse grande profissional. E onde ele põe a mão, realmente ele faz um trabalho excepcional. São mais de 40 anos de experiência com a comunicação. São muitas e muitas horas levando informação, levando aquilo que é importante, qualidade nas músicas, como ele mesmo diz, música de muita qualidade. E realmente ele faz um trabalho de muito valor. E nós da Rádio Jara, porque eu também faço parte da organização da Rádio Jara, estamos felizes e honrados de ter Gino Rondon na nossa programação. Até porque Edna Rondon é a diretora do programa e ela que organiza tudo. E como diz Gino, sem ela ele não seria nada. Então, a família Rondon. E como eu disse, Gino ele conecta então realmente pessoas que têm um padrão diferenciado no mercado. E hoje a nossa entrevistada, mas eu quero que ela se apresente. Por ser uma boa comunicadora, é ela que vai se apresentar para você. E eu só sugiro que se você tiver papel e caneta, já pega logo e começa a anotar. Porque alguns exemplos, e a gente sempre trata muito isso, porque eu levo à frente um programa de empreendedorismo, o exemplo de alguém pode ser um nicho de mercado que eu não atuo, mas o que ele faz lá pode servir muito para o que eu preciso fazer aqui. Então, uma boa tarde. Olá, boa tarde. Que responsabilidade, hein, que ele largou aqui nas minhas mãos. Eu vou começar até puxando o gancho do que você falou, vou mandar um abraço aí pro Gino, que não conseguiu chegar aqui a tempo, mas por meio dele, que eu estou aqui. Então, um abraço, Gino, muito obrigada pelo convite, foi um prazer te conhecer, um profissional da comunicação de muitos e muitos anos com uma bagagem incrível. E me apresentando, eu sou a Nayara, eu tenho 29 anos e eu sou uma profissional de comunicação. Até às vezes o pessoal fala, o que você gosta? Eu falo, cara, incrível, mas tudo, Eu amo o que eu faço. Eu sou graduada em Relações Públicas. Inicialmente eu fui para São Paulo, vou até dar o crédito pro meu pai, não sei se ele tá assistindo, mas meu pai aí, Coronel Rabelo, falou uma vez para mim que quem sobrevivia a São Paulo sobrevivia a qualquer lugar. Então meu desafio começou aí já. Vai para São Paulo, eu cheguei a passar na UFMS aqui para jornalismo, mas acabei passando na Casper Libero, que é uma faculdade muito conhecida, que só tem cursos de comunicação. E fiz relações públicas lá, fiz diversos estágios, mas realmente São Paulo é uma sobrevivência, assim. A hora que eu chegava em casa, assim, eu pensava todo dia, meu Deus, eu não sei se eu quero essa vida, aquele trânsito absurdo. Mas como bagagem profissional foi fundamental, assim, é outro mundo. É um outro movimento. É outro movimento, assim, o pessoal não para... não tem hora, é uma vida dedicada ao trabalho mesmo, assim, total. E aí, assim, eu comecei a repensar alguns valores mesmo, o que eu queria pra minha vida, alguns propósitos, e decidi voltar pra cá, também com o apoio da minha família. Então, graças a Deus, ninguém ficou me impressionando pra eu estar infeliz lá, Então eu formei, voltei pra cá. E durante um período que eu tava aqui em Campo Grande, falei, ai meu Deus, preciso continuar estudando, Aí eu me matriculei numa pós-graduação, que eu fiz comunicação e marketing em mídias digitais. Mas eu também sempre, eu tinha uma coisinha com o jornalismo, Eu acabei fazendo relações públicas, quando eu vi o curso eu me apaixonei pela grade, eu achei fantástico e muito amplo. Mas eu tinha aquela coisinha com jornalismo, até porque eu sempre achava que eu ia ser jornalista, E aí até quando eu estava concluindo a pós, eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, então eu eliminei bastante matéria. E foi muito bom pra mim, assim, acho que agregou mais conhecimento, foi muito bom. Só que aí eu já estava em outro período que era já trabalhando, já com uma primeira graduação, com uma bagagem, então... Assim, foi muito bom pra mim, mas ao mesmo tempo foi diferente do que a primeira graduação, Quando você tá naquela pegada de estudante, sim, e depois você tá em outra, você é profissional, você tá ali. Tem um objetivo até maior. Exatamente. E aí
aí eu voltei para Campo Grande, eu não posso reclamar do mercado, assim, eu pude trabalhar em agência, né, como atendimento, e tive clientes muito bons, muito legais, que também me deram muita bagagem. E depois eu me tornei analista de marketing numa empresa. Então também foi uma bagagem fantástica. Eu pude atuar como comunicação interna, que está total alinhado com relações públicas e o jornalismo, né? De escrever para blog, mas ao mesmo tempo também cuidar dos colaboradores, como endomarketing, organizando eventos. E aí as redes sociais, que não tem jeito, né? Também a gente cuidava ali, gerava conteúdo no dia a dia. E até eu chegar onde eu estou hoje, que com o mundo online, a pandemia, hoje eu trabalho de dentro da minha casa, eu tô home office e praticamente nenhum cliente assim está em Campo Grande. Então hoje eu atendo pessoas que estão em Corumbá e também uma empresa que eu trabalho no Rio de Janeiro. Muito bem. Bom, uma bela apresentação e trazendo eu não sei se daria para dizer sobre tendência de mercado, mas é uma realidade. A tendência é quando virar, mas já está, né? Nós então caímos numa situação onde a velocidade das coisas está andando lado a lado com a velocidade da internet, né? Que cada vez está melhorando. E essa visão, assim, quando que houve a percepção de que, ou você se viu dentro de casa atendendo pessoas, empresas que estariam longe de você, ou realmente você teve a concepção do plano, ou isso aconteceu rápido, falou assim, é agora e eu tenho que fazer? Olha, na empresa que eu trabalhava, já se conversava sobre o home office por vários lugares do mundo já estarem mesmo antes da pandemia? Antes da pandemia, mas se falava sobre, se falava em estudar, se falava em... Todo mundo se questionava, será que a empresa vai manter o mesmo ritmo de trabalho? Será que a gente vai conseguir as mesmas entregas? Produtividade e tudo mais. Exatamente. O que a pandemia fez? Ela empurrou todo mundo num penhasco, do qual tinha gente que nem tinha chegado perto desse penhasco e outras empresas estavam ali na beirada olhando, né? Falando, será que eu pulo, não pulo? Tipo, tava vendo como é que colocar o paraquedas. Exatamente. Tava procurando paraquedas e eu acho que a pandemia foi e jogou todo mundo sem paraquedas. E jogou paraquedas mesmo. depois, né? Eu me lembro como se fosse ontem, assim, da gente conversar, por exemplo, numa quinta-feira. Eu era comunicação interna, então, assim, foi muito rápido a gente criar um comitê do coronavírus e conversar assim, nossa, esse negócio vai chegar aqui, é bom a gente ficar atento. E tava assim, na Europa. Itália, né, que foi o precursor de tudo isso. E na semana seguinte estava todo mundo em casa. E eu lembro eu chegar e falar assim, vou trabalhar uns dias de casa. E assim, todo mundo, né, acho que falasse, estava alguém pronto? Estava alguém com um escritório em casa? Acho que pouquíssimas pessoas, né? Meu começo foi na cadeira da cozinha, né? Até a pandemia dar uma outra percepção pra gente de tempo, né? Acho que todo mundo falava, não, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco vai passar. Lembra, era o famoso 3 meses vai passar, né? Exatamente. A onda, o pico da onda que ia passar em 3 meses. Exatamente. Esses 3 meses E aí nós estamos aí há 2 anos já de pandemia quase, né? 2 anos de 3 meses, né? Nossa, cara, assim, foi tudo muito rápido, né? E você, como eu já ouvi a expressão, né, que fala trocar o pneu do carro enquanto o carro tá andando. Exato. Porque, assim, você foi aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo. De repente, ninguém sabia fazer live. E aí, de repente, eu lembro o primeiro dia, assim, nossa, nós precisamos falar com os colaboradores, tá? Vamos fazer a primeira live. E aí a gente mexendo ali no YouTube e tal. Então, assim... foi uma transformação, assim, e o profissional de comunicação foi fundamental nesse processo, porque de repente, você que estava acostumado a colocar ali uma comunicação na sua empresa, num mural que você tinha, de repente, tudo online, como que você vai comunicar com as pessoas na casa delas, e com toda um ponto delicado, assim, que eu vou trazer, que você não invadir a privacidade, a pessoa tá na casa dela, você não pode lotá-la de WhatsApp, você já fica assim com essa questão do horário. Então, assim, realmente fazendo e aprendendo, eu acho que todos os profissionais foi assim, mais ou menos. Que o problema maior não foi, então, a grande questão da comunicação, a conexão em si técnica. Foi a conexão do tipo, como que produzir de longe. Porque, lembra, vamos lá, reunião,
era presencial, não se marcava qualquer coisa que não fosse tete a tete, né? Em 1 a 1 ou mesmo com um time. As comunicações internas, como você diz, né? Então tinha a plaquinha na porta, a plaquinha no corredor, no mural, né? Recado na mesa. Como que faz, então, né? Nesse momento para tá caindo do penhasco, para a queda tá vindo ainda, tem que fazer ele chegar até você e acontecer. Depois dos comerciais a gente volta para falar um pouquinho mais sobre produção nesse home office tão inesperado. De volta aqui, Jara Notícias, hoje com a Nayara, uma profissional que trata muito bem e que aprendeu no meio da pandemia a se virar, a entender, e como ela falou aqui em office, que o que foi dito a ser feito não era exatamente o que a palavra ou o que se dizia como home office, que efetivamente era, né, a função dessa nova, quase que se tornou uma nova forma de trabalho. E sim, agora a percepção de produtividade se entendeu como que faz em casa, né? Mas como que foi então, como você disse, chegar a estar na cadeira da cozinha e aqui é meu local de trabalho? Sim, né? Esse foi um dos desafios, né? Que eu acho que é todo mundo ir para casa, levar o material para casa, levar... Isso, assim, quem tinha a possibilidade de levar notebook, né? Porque eu trabalhava numa empresa já com notebook. Eu fico pensando nas empresas que não tinham essa possibilidade. CPU, monitor, teclado. Exatamente, né? O que você faz? Na verdade, até tinha algumas pessoas que tinham máquinas mais pesadas, aí levaram para casa. Então, era aquela coisa de todo mundo estar... assim, né, como eu falei, trabalhando e aprendendo. E aí, com o tempo, né, quando a gente viu que não estava passando tão rápido assim, vieram outros desafios, como, por exemplo, como que eu mantenho a cultura da empresa, né? Às vezes na minha empresa tinha a cultura de ter happy hour de vez em quando, do calor humano, né? Na verdade, eu acho que todo mundo aqui aprendeu a ficar isolado, aprendeu a não visitar a avó, aprendeu a não visitar os pais, né? Quantas pessoas, por precaução, se isolaram mesmo, né? Então, era a questão da cultura da empresa. Com o passar do tempo, as empresas começaram a fazer contratações online. De repente alguém saiu, de repente eu estou precisando de mais mão de obra. E aí, como que eu faço esse processo de onboarding, né? Que é a chegada desse colaborador na minha empresa no mundo online. Eu vivi isso. Eu fiz uma transição de empresa no meio do caminho e é muito louco, assim, vou usar essa palavra, porque quando você entra numa empresa, você tá ali no dia a dia, você fica, por mais que às vezes você tá meio perdido, você pergunta, você fica olhando o que alguém tá fazendo. Segue o exemplo de alguém. E no home office, eu falo assim que você fecha a câmera do computador, sabe aquele meme do John Travolta, olhando pro lado, pro outro, tipo, não tem ninguém aqui pra me ajudar. Então, isso foi um aprendizado para todo mundo, né? A questão cultural, a questão da chegada de novos colaboradores. De repente, eu tô com colaboradores em outros lugares do Brasil, então eu vivi isso. Então, muitas empresas, falando aí um pouco agora até da parte boa, romperam barreiras. Então, sei lá, eu posso contratar hoje uma pessoa de qualquer lugar do Brasil. Do mundo, no caso, né? Do mundo. Eu conheço pessoas daqui de Campo Grande que estão, inclusive, trabalhando home office para empresas de fora do Brasil. E aí também, como a gente tá aí, começou em 2020, né? A gente hoje está vivendo também um processo que é novamente um aprendizado, que as pessoas vão querer retornar? Se retornar, vai ser seguro? Como que eu mantenho essa segurança no meu local de trabalho? Eu vou tentar um modelo novo, que é o modelo que a gente tem chamado de híbrido. Eu vou ficar online para sempre. Então, assim, eu vejo que muitas empresas estão repensando isso hoje, porque, querendo ou não, a gente ainda está lidando com a pandemia, por mais que mais leve, mas ainda estamos. Então, existiu toda essa transição de a gente ir para casa, o que, como eu comentei aqui para você no intervalo, né, que a gente nem pode chamar tanto de home office, foi o nome que a gente deu, mas tem uma comunidade muito bacana para quem quiser seguir, que chama Be Officeless, né? Que é menos escritório, traduzindo mais ou menos. Que eles são super a favor do mundo online. E assim, eles falam que a gente não pode falar que a gente viveu o home office, principalmente no primeiro ano aí. Primeiro, tava todo mundo em casa trancado com a família inteira, ou seja, com filhos, né? Com marido, com todo mundo, quem morava junto com você.
você estava lidando com medo, você estava lidando com problemas, insegurança, problemas mentais mesmo, que todo mundo passou por essa coisa do medo, né? De repente, se eu pegar a questão do isolamento... Medo de acabar alimento de casa. Exatamente, foi todo mundo levado a um teste, né, emocional. E aí você tendo que trabalhar, muitas pessoas tendo que cuidar do filho, então tudo isso foi muito complicado. E agora que a gente está passando esse novo momento, que é o que eu estou falando, ou as empresas chamaram de volta, ou estão no modelo híbrido, que a gente chama que é meio online e meio presencial, o que do que eu tenho lido e visto no mercado ainda está bem complicado e mais para fracasso que para sucesso. Porque não tem um padrão, né, Nayara? Não se estudou para saber exatamente, qual é. E aí você fica meio perdido. Eu levo meu material, eu volto para casa, quando eu tô em casa, então tá bem complicado. Ou manter online, que teve muitas empresas que viram somente benefícios, assim, economia. Até custo, né? Economicamente viável. Tipo assim, nós somos... quer dizer, ninguém precisava fazer um comparativo. O que é melhor? Não é assim, aluga um local, põe lá as pessoas lá dentro, os equipamentos e trabalha. E de repente você fala, não precisa disso tudo. A engrenagem ainda está funcionando sem essa peça. Sim. Então se entendeu economicamente a viabilidade. E tanto é que empresas não voltaram para o atendimento presencial, ou pelo menos para o processo físico, né? Uhum. Então entenderam que economicamente, aqui mesmo em Campo Grande, grandes marcas tornaram-se vendedoras online. Etna fechou uma unidade aqui em Campo Grande porque ela vende muito mais agora no seu marketplace, né? Na sua base, na sua plataforma. Então algumas empresas entenderam que o fluxo de caixa não diminuiu, porém os custos poderiam ser amenizados. Foi quando algumas se beneficiaram. Outras, é claro, agora tem que entender o que é esse tal de híbrido, né? Não, eu ainda estou falando aqui com o viés de profissional de comunicação que estava lidando com um time, que estava lidando com manter as pessoas informadas. Mas isso tudo que você mencionou já era um caminho que o mundo estava trilhando. Foi o que eu falei, a pandemia só empurrou a gente de um penhasco, porque você imagina, você é uma rádio online, né? Onde a gente falaria que antes, né? Nossa, mas não dá para sintonizar, porque hoje as rádios que não acompanharem, hoje não tem um site, não chama esse ouvinte para o site para deixar um recado, para essa interação, ou que está nas redes sociais, essa rádio tá para trás, a gente pode falar. Da mesma forma você falou a venda, né? Hoje, se você pegar, você vê que o Shopping Campo Grande, você já estava conseguindo fazer compra online, passava lá para buscar. Tirando chegar na sua casa, então... Eu entrevistei a Ana, que ela é responsável lá, a gerente de marketing do shopping. Ela até trouxe a questão do omnichannel, né? Os vários canais. Então hoje não dá para ser só uma coisa. Hoje eu digo assim, nós precisamos, como empreendedor de qualquer área, aprender a ser multifuncional. Exato. Acabou aquela famosa e tão tradicional e clichê frase, não, só faz uma coisa. Já não dá mais, porque imagina assim, como você citou, pessoas foram colocadas em casa, dentro do seu ambiente familiar, sua intimidade, né? E precisou levar a empresa para lá. Se a gente pudesse, até uma brincadeira, imaginar como seria pegar a família, a casa e ir para dentro da empresa. É quase a mesma bagunça. Então entender como esse processo, você falou assim, eu comecei na cadeira da cozinha, mas hoje você já tem um ambiente na sua casa que corresponde ao seu negócio, ao seu trabalho. Sim, exatamente. E só pegando assim, porque esses assuntos que a gente está falando, eles podem ser como uma dança, a gente vai por todo o salão, né? E aí vieram as tais deficiências, né? Então assim, em setores falam-se em 10 anos em um, outros setores 5 anos foram antecipados em um. E a gente está falando lá 2020, vamos pegar 2 anos então o que aconteceu. E aí vieram as termologias, né? Até muitos memes surgiram por causa disso, né? Não, põe na nuvem, drive, né? Compartilha, uma nova realidade. E para quem é da área da comunicação, então a evolução que se teve e a necessidade do estudo rápido. Tipo, acho que nunca se pesquisou tanto no Google e no YouTube como fazer tal coisa, né? Como fazer live, tanto é que tem gente que ganhou dinheiro ensinando como fazer live, como que liga a câmera, qual aplicativo, qual plataforma se utiliza. Você envolvida tão diretamente nessa área de
que o comunicador, a pessoa da publicidade, do marketing, ela tem que mensurar a solução de uma necessidade de alguém, de uma empresa, que às vezes nem ela sabe qual é, né? Você tem que ser tão bom quanto isso. E quando de repente o mundo desaba, como criar conexão? Você dessa área, então especialista também na parte digital, né, nas redes sociais, como criar comunicação suficiente em meio ao turbilhão de informação que é a internet? Assim, o que eu vejo, a minha bagagem como relações públicas, eu até fiz um curso até que era gestão de crise e tudo mais. Nunca tinha vivido uma coisa, ninguém, né, na verdade, de uma pandemia, mas eu olhava esses cases, por exemplo, da Vale, sei lá, do Carrefour, que olhava com esses desafios, né, de você gerir uma crise, você tem que lidar com seus colaboradores, você tem que lidar com seus clientes. Então, o Relações Públicas, né, que ele tem esse papel de olhar para a imagem da instituição, me deu essa bagagem de falar assim, e agora, né, como que tá meu relacionamento com cada público que eu lido, né? Que veio à tona tudo, Que né? veio à tona tudo. E aí, como profissional de comunicação interna, que eu era na época que tudo aflorou, eu, assim, né, claro que tudo novo, mas tentava pensar dessa forma, né, como fazer as pessoas, era o nosso maior objetivo ali na empresa que eu tava, né, fazer as pessoas se sentirem seguras, porque também veio o medo, além do medo da doença, veio o medo da demissão em massa. Cortes, né, as empresas não estavam produzindo. Exatamente, então todo mundo, como a empresa tinha esse posicionamento de não vamos demitir, não nesse momento, a gente aderiu a um movimento que chamava Não Demita, que foi vários empresários que fizeram esse movimento. A gente fez as lives, da qual a gente media a audiência dessa live, o comentário das pessoas, para que as pessoas se sentissem, a gente sempre falava assim, né, a gente mesmo de longe se sinta conectado. Então, para nós era muito importante passar essa segurança, né, para as pessoas, botar ali a diretoria falando com essas pessoas. Então eu falo que a palavra foi realmente essa questão da segurança, sabe? De falar, cara, pode ficar preocupado com a doença, mas com o seu trabalho não. Vai se virando, vai trabalhando aí da sua casa e a gente vai vendo e a gente tá aprendendo aqui também. Até a gente profissionalizar, né? A primeira live foi assim, uma qualidade, depois mais pra frente já era outra qualidade. Hoje são shows, né? Exatamente, até a gente entregar um programa praticamente que eu posso chamar com música ao vivo, com os diretores, com os gerentes falando no microfone. Então, assim, todo mundo foi aprendendo, evoluindo, né? Mas o mais importante era essa visão de ter um bom relacionamento com os clientes, então falar assim, olha, nossos atendimentos vão para o modelo online para que você também fique seguro, né? Para que o nosso time fique seguro. Então a palavra foi a segurança das pessoas. E também teve a questão da gente mandar álcool em gel, depois fazer máscara. No começo, não sei se você vai lembrar, mas até como consumidor, mas você imagina como empresa. Não achava álcool em gel, né? Parecia o apocalipse, foi, né? Tipo... Eu lembro que era o papel higiênico e álcool em gel. Não. E batata, que o brasileiro adora batata. Também aquele negócio dos caminhoneiros também tava acabando batata. Então, assim, não achava álcool em gel pra comprar, a doença era nova pra todo mundo. Você lembra que teve uma coisa assim, usa máscara, depois não usa mais, aí usa. Então, era todo dia um aprendizado, né? Teve a demanda também, tipo, mas os remedicamentos, lá agora me fugiu o nome, ivermectina, falou que era, e aí aquela multidão atrás de Sim, acabou. A Anitta, né, que agora precisa de receita. Um monte de coisa assim. E a gente lutando contra a desinformação também, porque com a pandemia também surgiram, né, e teve muita fake news, Sim. A gente queria ser um porto seguro para as pessoas, então a gente tinha que buscar canais seguros, né, ouvir pessoas para que a gente pudesse ser um canal de confiança, né? Confiável. E esse tempo, essa época, é que quando a gente fala assim, parece que fazem anos, não foi 1 ano e meio, 2 no máximo, né? Você fazia parte de um time de uma agência de publicidade, você estava dentro de uma empresa no setor de relações. Estava dentro de uma empresa como analista de marketing, mas a empresa não era de comunicação. Tá, eu era uma profissional de comunicação lá dentro da empresa. Isso. Tá, pelo tamanho dela, pela proporção. E hoje você ainda atua como analista de marketing. Na mesma empresa. Não, eu fiz uma transição até de carreira nesse tempo. Tá. Só que aí surgiu uma oportunidade de fazer isso para mais empresas ou mais pessoas.
Então aí chega o empreendedorismo, não o intraempreendedorismo, que você estava em uma empresa, mas surgiu uma possibilidade de você empreender de outra forma. E aí você consegue hoje atender outras pessoas, é isso? Olha, eu na verdade mudei de empresa. Hoje eu sou analista de marketing em uma empresa, olhando também para o discurso, olhando para a comunicação, né, esse relacionamento com outros públicos, mas assim, até como você comentou comigo, nós como profissionais de comunicação, eu consigo ajudar outras pessoas fora o meu trabalho ali, digamos, o CLT, né, que fala. Então, com rede social, com consultoria, com planejamento, né? Não, que eu quero trazer essa concepção, né? Não é se a oportunidade de um emprego ou um trabalho foi ofertada, mas surgiu uma outra possibilidade, que é essa ligação, né? Esse elo que surgiu entre como eu me comunico. Ô Nayara, pelo amor de Deus, me ajuda. É quase a extremidade de uma situação que as pessoas não tinham um rumo. E aí você viu dentro dessa profissão, claro, agregada a várias coisas que você foi buscar, uma nova oportunidade. Sim. E aí trazendo para as redes sociais, qual foi o maior, talvez, desafio, mas também olhando como oportunidade que você percebeu que o mercado não estava preparado naquele momento? Olha, eu acho as redes sociais, né, na verdade a era digital, ela é tão rápida, a gente recebe tanta informação e as coisas mudam numa velocidade absurda. Então eu vejo, as pessoas têm muita até dificuldade de acompanhar. Eu mesmo fiz um curso do Google, de AdWords, né, que é o patrocínio no Google, e, por exemplo, assim, hoje já é um curso desatualizado. Se você, assim, é um negócio, é uma velocidade... Tipo, você fez em 6 meses. É absurdo, assim, Sim. né? A velocidade que as coisas andam. O Instagram tá sempre fazendo melhorias. De repente, um dia você já consegue botar um link onde você não conseguia. Como é que é os tais algoritmos, né? Exatamente. E ninguém sabe de onde veio e para onde que vai. De repente mas é ditam regras. Uma rede nova, o TikTok tá aí, né, crescendo, ainda é uma rede muito jovem e para jovens, né, a média, 80% praticamente tem até 25 anos. Mas você tem que olhar para ela. Se você é uma empresa que se comunica com um jovem, você tem que olhar para ela. Então, o que eu vejo é as pessoas achando que é simplesmente pegar o celular, que eu vejo muito, ainda é muito comum em Campo Grande. Vou botar minha vendedora para fazer, vou botar... Cara, exige conhecimento, né? Exige você olhar para os seus dados e falar, cara, o que eu tô fazendo tá certo, não tá. Você vê, né... dono de empresa, eu já vi aqui em Campo Grande, batendo boca na rede social, porque a rede social, ela é isso, né? A gente chama de via de mão dupla. Não é mais eu entregando ali pra pessoa, né? Não é um outdoor, onde a pessoa me vê, que legal esse restaurante. Não, ela permite a integração. Né? Então, eu fui no teu restaurante, eu não gostei, eu vou lá na sua rede social comentar, né? E aquela velha história que fala assim, né? Quando é bom, fala pra 1, quando é ruim, fala pra 10. Então, se você não tá atualizado com as redes sociais, se você não tem um perfil, o que eu falo muito, tá? O Instagram é teu cartão de visita. Você pode me indicar uma marcenaria, uma loja de imóveis. A primeira coisa que você faz hoje, Nayara, tá? Eu pesquiso no Instagram. E se eu entro lá e eu vejo que tá desatualizado ou que não tá legal, às vezes eu vejo, me indicaram um lanche. Eu vou lá no perfil, nossa, vejo umas fotos feias, que não dá nem vontade de comer. Cara, você perdeu um cliente ali. Então é teu cartão de visita, sabe? Não tem mais como fugir disso, né? Eu acredito nisso, sabe? Que como eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu digo assim que tem tudo a ver. As redes sociais, o que era, assim, um álbum de foto pessoal. Eu mostro algumas coisas, do que eu faço, tal. E de repente se viu como o meio comercial que existia a possibilidade de ser usado. Sim. A falta de informação, a falta de conhecimento, e eu digo até a falta de comunicação no sentido tipo assim, como eu me comunico e principalmente quem eu vou ouvir para me dizer o que eu faço, que é o com quem. Eu acho tão importante como eu saber com quem eu vou falar. Se usou de forma generalizada todas as redes sociais e assim, tipo, não entendendo nicho, produto, comunicação, quem eu quero que veja, ouça ou absorva a informação que estou passando, e as pessoas entenderam que tudo era o que tinha e eu vou usar de tudo. É como se a gente fosse falar, querer andar numa moto, num carro, num avião, num caminhão ao mesmo tempo, sendo que cada um tem uma função diferente. Sim. Isso virou uma bagunça e fez com que pessoas, como você disse assim,
xingam, brigam, se expõem e depois expõem de um jeito que ela não queria que o outro visse, e aí isso vira uma confusão? Ah, com certeza, né? Eu acho que tem a questão, igual você citou o exemplo de usar demais, virar bagunça, tem também os de menos, né? As pessoas foram arriscar, né? E muitas vezes na economia, porque assim, não é da era digital. O empresário, assim, já tem essa questão de economizar na comunicação há muito tempo, né? Às vezes, olha, vamos divulgar um outdoor, vamos botar uma anúncio na TV e sempre é para aquela lista lá Sim. embaixo da prioridade, né? Tipo, eu entendo, é muito difícil empreender, né, no nosso país. Mas agora, a era digital, cara, ela permite tudo ser tão mais democrático, cara. Você consegue patrocinar com pouco, sabe? Você não precisa mais gastar uma mídia enorme. Você consegue patrocinar muito... E direcionar, que é o mais legal, né? Direcionar o público-alvo. Então, assim... não dá mais para ficar para trás, né? É um mundo de possibilidades onde não permite mais amadorismo, porque se você vende roupa, o teu concorrente não é só a loja do outro lado da rua, o teu concorrente é a China, entendeu? Sim. É o site da China. Então não permite mais amadorismo. Vou deixar aqui só minhas vendedoras fazendo, pode até fazer bem, mas assim, eu acho que hoje as pessoas têm que olhar com mais profissionalismo, sabe? Pra rede social, pra era digital como um todo. Né? E hoje o teu trabalho tipo consultivo, de consultoria até de mentoria, porque você acaba ditando uma regra para a pessoa cumprir, né? Porque se ela não sabe, ela fala, e aí Nayara, o que eu faço? Aí você vai, põe lá um passo a passo. E nas redes sociais você tende a condicionar as pessoas a qual rede social utilizar, se o nicho dela você fala, olha, não adianta ir no Instagram, vem aqui pro Face, olha, esquece TikTok, é uma brincadeirinha engraçada que não vai te trazer resultado. Então você consegue também se destacar no mercado por saber dessas coisas, certo? Sim, porque muitas vezes, antes a pessoa não soubesse só isso, mas às vezes a pessoa não sabe nem quem é o público-alvo dela, né? Então, nós como profissionais de comunicação... entendi. Não é a ferramenta o problema, ela já não sabe nem quem é nem o com quem ela tá público. falando, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de olhar para si mesmo. Eu vejo que Campo Grande é uma cidade que ainda abre muita coisa e eu vejo que as pessoas abrem a porta por abrir, assim. Por exemplo, você fala assim, tem uma hamburgueria, deu certo. Então vai dar certo para todo mundo. De repente abre 50. Exatamente. Então, cara, como que você faz para se destacar num mercado que tá aí competitivo, um mercado, né, que tá muito jovem, cada vez mais cedo as pessoas nas redes sociais, né? Então é olhar, tá bom, quem que é seu público-alvo, para quem você quer vender, né? Com quem você quer falar, né? Então tem tudo isso, né? Você direcionar o discurso, né? Direcionar a rede social, direcionar às vezes a frequência. Então, assim, muitas vezes as pessoas não sabem de nada, assim, você fala assim, nossa, você acha que as pessoas sabem de tudo? Não, muitas pessoas estão perdidas, né, também. Sim, ela não consegue ter nem a concepção do plano, do planejamento, né? Tipo, por onde eu começo, né? Sim. Por onde... Aí eu começo falando de algo que eu sei, eu primeiro defino quem eu quero que ouça. E hoje a velocidade até da assertividade nos anúncios é interessante, né? Porque hoje, claro, de forma profissional você consegue ser pontual, extremamente pontual, né? É como se você entrasse na casa de quem você quer. Exatamente. A rede social ela traz isso e também o Google, né? Eu digo que a única parte, e não tem nada a ver com o Google, eu chamo de síndrome do Google. As pessoas elas têm a mesma pressa pelo efeito que o Google causa nelas, porque você digita e ele já te responde. Então as pessoas estão com essa velocidade extrema de querer tudo para ontem. Mas ainda é um processo, e nas redes sociais ela também tem uma maturação, ainda tem que construir, né? Tipo, a pessoa é um bom profissional físico, né? Presencial. Digitalmente ninguém sabe que ele existe. Sim, e nós somos a geração que estamos vivendo isso, essa transição, né? Quando eu nasci não existia nada disso, né? E eu não tenho 30 anos ainda. Imagina essa geração que tá vindo, né? Que pra elas é assim, inviável você não tá na rede social. Meus priminhos, até mandar um beijo aí que eu sei que minha tia tá me assistindo, eles já perguntam, tipo assim, procura no Google. Tem 2, 3 anos, então assim... Já sabe onde que tá a resposta. Já sabe onde está a resposta. Você imagina essa geração, você acha que eles vão cogitar...
nem sabem que existe um mundo sem internet, né? Já sabem mexer, já sabem onde aperta o dedo. Sim. Então, a gente tá vivendo essa transição, né? Com muitas pessoas com dificuldade, mas assim, não é mais futuro, é uma realidade. E é engraçado porque, sei lá, tem um nome, né, que chama remarketing, que é você entrar no site sei lá, de uma bolsa e essa bolsa te perseguir, né? E aí tem muita gente que não sabe que isso existe, né? Meu Deus, que coincidência! Eu né? falei e eles estão ouvindo. O falar é outro tópico que esse até eu tenho medo, porque Mas já funciona. aconteceu comigo. Funciona. Ela tá falando de uma coisa, de uma viagem que você quer ir, de repente fala, quem me mandou essa mensagem? Mas funciona, e que são os tais... aquelas coisinhas que no celular, ou quando você baixa um aplicativo, você diz, tá, pode, né? Tipo, localização, áudio, vídeo, contatos. Então, a mesma velocidade que está acontecendo tudo, a nossa mente ela não está condicionada e treinada assim. Então, muitas pessoas que estão tentando de um jeito amador, estão perdendo tempo, literalmente. Né? Estão perdendo tempo. E hoje, assim, como você olha... claro, um espaço de curto, pequenininho de tempo assim, mas se você planejar o futuro, existe o longo prazo que 5 anos era 10 anos, né? Hoje falar 10 anos é quase uma loucura. Porque ano que vem pode mudar tudo, né? Porque quem tinha planos, 2020 teve que reformular. Mas como você vê assim, principalmente... que ainda tem, eu sei que tem gente que hoje olha assim e fala, já deu essa coisa da rede social, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Mas você acabou de falar, com praticamente 10 anos de experiência nisso que você faz, que assim, tipo, começou. Só começou agora. Então você olha para esse mercado de qual forma, assim, para a tua própria profissão, o teu próprio desempenho como profissional, futuro, e o que você pode dizer para as pessoas sobre o futuro na era digital que a gente vive? Olha, começou, mas ao mesmo tempo já tem muito tempo. Então, assim, o que eu vejo? A gente teve uma transição aí, digamos, de Orkut. Quem um dia achou que o Orkut ia morrer, né? A gente teve Orkut, de repente a gente vai pro Facebook, de repente chega o Instagram, agora chega o TikTok. O que eu tenho pra falar, assim, de conselho é, cara, acompanhar as mudanças que acontecem, porque elas são muito velozes hoje. Daqui a pouco surge outra, e de repente surge outra, e hoje você consegue fazer propaganda dentro de um game, e a gente tem pautas ainda mais complexas, assim, aquela deixa pra outra hora, que é assim, metaverso, as pessoas comprando, você viu tênis online? A pessoa pagar um absurdo num tênis, sei lá, da Gucci, e pra ela usar virtual. Né? Então, assim, imagina o que é o mundo daqui a uns anos, né? É uma velocidade absurda, então, assim, tem que acompanhar, tem que ficar por dentro, por mais que não seja você, às vezes, o profissional de comunicação que dá essa consultoria pra você, né, que te atende. É um mundo muito veloz, é um mundo no qual a gente é massacrado de informação, então tem que fazer legal, tem que fazer bem feito. Filtrar, que eu vi, assim, fica aí o recado, que é o maior inimigo hoje do empresário é o dedão. Que a pessoa não pode passar a sua propaganda muito rápido, entendeu? Ficou no automático, né? Porque... Por exemplo, né, hoje os algoritmos já sabem, por exemplo, você está passando na sua timeline, você viu um gatinho, se você parou um pouco mais de segundos naquele vídeo, o que ele entende? Ela gosta de gatinhos. Então, a gente fala, seu inimigo é o dedão, porque sua propaganda tem que chamar atenção a ponto da pessoa parar e olhar para ela, né? Seu story, seja o que for, né? Então, cara, de futuro, eu vejo que assim, tem que saber se adaptar, né? A gente teve aí a pandemia para mostrar. Então, falar de 10 anos, não, cara, você tá pronto pro agora, né? Você, sei lá, você tá pronto aí pra esse ano, pra esse trimestre. Olhar, principalmente até porque hoje eu trabalho com agilidade, que também é outro universo aí, que é uma metodologia de trabalho que olha para ciclos curtos, né? Aquela coisa assim, pessoal, vamos fazer o procedimento, vamos fazer o planejamento para 5 anos? Quem fez? Micrometas, né? Vamos para os intervalos e a gente já volta. Bom, de volta aqui, um assunto, vamos lá, não é importante, ele é fundamental nos dias de hoje, e Nayara conta da experiência própria, isso valida o que ela está falando, e nós vivemos isso.
Nós, que eu digo Ederson aqui, Gino Rondon, nós estamos fazendo um trabalho de uma palestra para o dia 2, uma palestra beneficente falando sobre comunicação, e a gente vai conectar esse mundo do que diz a questão híbrida, né? Então nós vamos ter um momento que vai ter gente presencialmente ali participando, mas também tem gente que fala, eu quero, mas eu não vou, ou eu não posso, ou o local não permite, né? Não dá para ter tanta gente. Vai participar de uma live pelo Instagram, que vai poder participar tanto absorvendo as informações como também a doação. Aí a gente tem a era do Pix, né? Quem imaginaria que num clicar de um dedo você paga uma conta, aproximar, né, o cartão e tá pago. Sim. Olha a magnitude, a velocidade, como você falou no último quadro, a necessidade de ter velocidade no acompanhar eu digo que não é o caminho tem que ser único, mas é o transporte. Por onde, com o que eu vou andar nesse caminho. Né? Eu acredito que os planos, ele pode ter um longo prazo como objetivo maior, mas determinar que um processo é aquele e nada mais, já é loucura nos tempos de hoje, né? Sim, não, se você pode fazer, né? Não sei quem aí que tá ouvindo que trabalha com metas do ano, né? Nossa, esse ano eu vou comprar alguma coisa, eu vou guardar mais dinheiro, eu vou emagrecer. Você pode olhar para o objetivo a longo prazo, mas se você não quebrar em micrometas, olha, depois lá na frente, sei lá, quem em 2020 falou, eu vou emagrecer, de repente você pegou no meio de uma pandemia, né? Todo mundo ansioso. Então, assim, você tem que se adaptar ao longo do caminho. Isso que você falou de Pix, hoje eu fui num lugar que só aceita dinheiro. E aí eu falei, gente, a última coisa que falta, que era meu sonho, era meu celular imprimir o dinheiro, né? Porque eu quase nunca mais vou no banco. E aí eu fiquei, né, pensando nisso, né? Um lugar onde nem se passa débito, né? Era só dinheiro mesmo. E eu lembrei que eu fui pra praia esse ano. E eu fiquei lembrando que eu não usei dinheiro. Que todos os vendedores que passavam na praia, todos aceitam Pix. Então você vê assim, desde a água de coco, do picolé, do salgado. Todo mundo. E eu tinha lido assim, leve dinheiro, que é um lugar que não tem muito... E aí acabei esquecendo, não saquei e tal. Na hora que chegou lá, eu falei, ai meu Deus, né, ferrou tal. E não, todo mundo, né, o empreendedor ali, a pessoa já com Pix, já anda, tem uns até com QR Code no peito. Lembra que tinha uma propaganda, agora eu não vou saber qual, mas é que tinha o caipira lá embaixo de uma árvore lá de frutífero, e o cara chegou para pegar a fruta, e aí ele falou assim, para passar a maquininha, que a maquininha era uma novidade de outro mundo, né? Não, mas eu não tenho dinheiro e tal. Não, pode passar o cartão. E hoje, tipo, você pode falar, esqueci o cartão, faz um Pix. Né? Não há mais a necessidade, porque esse aparelhinho ninguém esquece. Sim. Tipo, já parte como se fosse uma mão, um braço, ele faz parte do corpo. Sim. Então, assim, e o Pix faz por aqui, né? Transferência, as movimentações financeiras hoje, elas são de uma velocidade absurda. Então, acompanhar sobre esse processo e as micrometas. Então, se a pessoa não condicionar a fazer um pouquinho todo dia, e aí trazendo para a rede social, eu costumo dizer assim, normalmente se a gente fosse caminhar aqui na Afonso Pena, né? Então nós vamos caminhar numa velocidade que a gente vai olhando para dentro das lojas. E esse era o padrão de ensino aos vendedores. Se alguém olhar para dentro da loja, você chama para dentro, né? Fala, olha, tudo bem? Vem cá conhecer. Eu digo assim que hoje a avenida está parada. Nós estamos estáticos, mas o que está se movendo são as lojas. Sim. A velocidade de informação é toda hora, como a gente comentou agora há pouco. É você parar a timeline ali do teu celular numa situação que te chamou a atenção, pronto. Eles entenderam que é aquilo que você quer, que você gosta e tudo mais. Ou então você falar. Então hoje eu digo assim, as lojas estão passando e se você olhar para uma loja, ela vem te buscar. É mais ou menos nisso. E a micrometa, ela precisa estar estabelecida, então, em um belo plano estratégico. Sim, com certeza, né? E na rede social, ou pelo menos na parte digital, da comunicação, ela precisa ser no mínimo cumprida. Qual é o maior desafio que você acredita que as pessoas vão passar? Que agora ainda a pandemia, assim, está aí. Tem gente que não sabe como planejar um ano. É muito Você deve passar por isso. Tem gente que te liga, te procura e fala assim, Sim. eu estou precisando de ajuda para
planejar meu ano. Nossa, planejar o ano, mas planejar assim, até porque que eu tô aberto, né? Porque com quem que eu quero falar. Então, as pessoas acham que tem muita dificuldade nisso, né? De olhar para o próprio negócio, de refletir, né? De conversar com quem que é seu público-alvo. Tem muito profissional de comunicação bom aí ensinando coisas na internet, sabe, de maneira gratuita. Então eu vejo que as pessoas também entenderem o lugar delas no mundo. Então, de repente, então eu sou dentista e eu vou fazer um monte de dancinha, que é isso que... Não, cara, não é isso, entendeu? Você não Não precisa é... andar como as coisas estão andando, você tem que usar a ferramenta. A seu favor, né? Assim, então você vê, às vezes eu vejo umas páginas lá tirando sarro, assim, né? As pessoas estão tão desesperadas pra aparecer, né? Que acaba fugindo completamente, tipo assim, quase você não tá perdendo respeito naquele médico Ridículo, que né? tá. Então, é entender, né, como elas podem crescer, mas como elas podem levar o conteúdo delas da melhor forma possível, né? Então, e pensar mesmo com quem que eu quero falar, né? Hoje é muito... E eu tô pronto pra ouvir também, né? Porque não é só o meu falar, né? É o ouvir também. Eu tô pronto pra crítica, eu tô pronto pra receber o feedback dos meus clientes, porque eu acho que os legais que têm consideração por você, eles vão no seu... Pode ir no privado, né? Mas para apedrejar é ao vivo mesmo. Mas Praça se pública. você pegar aqui, tem páginas aonde não ir em Campo Grande, você vê lá o pessoal falando muito mal de lugares, né? Eu não vou lá naquele lugar, eu vi lá o pessoal falando mal. E aí, né? Como que é hoje que você perde o controle, né? De quem tá falando de você, né? O que tá falando de você. Então, as pessoas vão na sua página hoje te dar o feedback ali, estão nem aí para o que você é, né? Eu às vezes costumo assimilar algumas coisas que eu digo assim, que hoje a rede social é quase igual a uma bolsa de valores. Um dia você está valendo muito por uma frase que você falou, no outro dia você não vale mais nada. Sim. Por uma coisa que você fez. E o direito, né? Eu digo assim, é meu celular, eu vejo o que eu quero e eu posso falar o que eu quero porque é o meu celular. Então, se perder um pouquinho da noção do que se mostra e do que se fala. Eu digo que a opinião é legal, mas assim tem coisa que... eu costumo perguntar assim para as pessoas, o que você quer que as pessoas saibam sobre você? E o que você quer mostrar para elas te gera qual tipo de resultado? Se for o egocentrismo, eu já nem atendo, porque eu digo assim, não dá para construir uma base no que diz respeito ao ego, só para aparecer, porque fica sem sentido até o trabalho do profissional, né? Não é palpável. Nem se citou da área médica, né? É um profissional que salva vidas, que leva algo de muito bom. Então, como conduzir, que talvez o maior desafio é eliminar o que precisa parar de fazer do que literalmente fazer algo novo. Esse é um grande desafio nas redes sociais hoje? Sim, não, eu não tô falando assim, nossa, é proibido fazer a dancinha. Não, mas como que eu posso trazer isso pra minha área? Como que isso pode gerar valor pra mim? Porque não é o fazer por fazer. Eu vou vir aqui, vou dançar, vou fazer uma coreografia e enfim, as pessoas vão vir mais no meu consultório. Não, né, às vezes cara, sei lá, como que eu posso pensar um conteúdo que vai fazer as pessoas... Porque tem muita gente boa aí no mercado fazendo conteúdo. Você vê que tem médicos aí que só às vezes do que a pessoa fala, a pessoa tá com a agenda fechada, né? O ano já, né? Sim. As proporções tanto é de curso online, as proporções nas redes sociais são muito grandes, né? Você fala com muita gente. Então é a prova de que falar algo... a gente fala muito sobre conteúdo, né? Que gera valor na vida das pessoas. Contar algo conecta, não é só coisas engraçadas que conectam. Isso, você tem que gerar valor pra pessoa, né? É a postura, né? Eu acredito que assim, Exatamente. como eu me posiciono baseado naquilo que eu quero que as pessoas entendam que eu sou. E aí é a construção. Sim, exatamente. Que legal. Agora 18 horas e 52 minutos, passamos aqui 1h20, né, de bate-papo, já estamos no último bloco do programa, já estamos no finalzinho. E antes que a gente vá para o final realmente, eu vou tocar uma música, senão o Gino vai ligar aqui daqui a pouquinho e falar, Anderson, cadê as músicas de qualidade? Né? Porque sim, ele zela demais sobre isso. E o Gino traz uma percepção sobre essa questão da comunicação, né? Porque ele, como ícone, imagina 40 anos, como era 40 anos. Então ele traz toda essa história, esse passo a passo, e hoje ele está condicionado a trazer o que era lá, carta, né? Telegrama, onde o rádio era só rádio na essência, era ondas de rádio, então tinha um alcance. E hoje essa questão, então olhar para o Gino,
ver aquele profissional com base, com essência, com tradição, se comportando dentro da área digital, dessa nova era, de uma forma que eu falo incrível, né? Então, até a ideia do treinamento foi esse, né? Conciliar, né, esse processo entre atual, antigo. O que é antigo, né? Não sei, lidar com gente acho que nunca vai cair da moda, né? Nunca vai ele sair tem da uma moda. bagagem incrível, né? Então é só adaptar mesmo, porque o que ele ensina também a gente tem que... Nossa, demais, né? demais. Tá, vamos lá de música. Em homenagem a essa é o Gino, né? Gonzaguinha, o que é viver? E daqui a pouquinho a gente volta para finalizar o nosso programa Jara Notícias. Bom, de volta aqui, agora 18 horas e 57 minutos, finalizando aqui Jara Notícias. E agora a participação dele, Gino Rondon, diretamente aí, já em Campo Grande, mas aqui através do telefone. Ele chegou de viagem agora, estava aí na escuta e muito atento à nossa entrevista com a Nayara. Então, palavra final, Gino, pode assumir aí. Tudo bom, Ederson Engler? Tudo bom, Nayara? Aqui vendo a Ângela Rabelo, Ângelo Rabelo, a Isa, Timóteo, Ito, Isa, o Gabriel também, orgulho dessa mulher maravilhosa. E realmente, parabéns para vocês dois. O pouco que deu para o vídeo aqui da UAN até aqui, Ederson, foi de uma qualidade fantástica, viu, Nayara? Para você, para o Ederson, os parabéns. E isso enche de orgulho, porque desde que eu comecei, como o Ederson ressaltou, há 40 anos, eu sempre tive à frente da minha época. Desde 17 anos, quando eu comecei na Rádio Difusora de Corumbá, depois Rádio Clube, depois Rádio Difusora de Araçatuba, depois Sistema Globo. E uma coisa que eu aprendi é sempre ser vanguardista naquilo que eu faço. Aí quando eu fui para o marketing, através de faculdade, através de estudo, eu aprendi que você tem sempre que estar lá na frente, pensar o que vai acontecer. Isso eu aprendi muito com o Steve Jobs também, né, na biografia dele, que ele falava, o mundo, as pessoas não sabem aquilo que elas querem. Então nós que trabalhamos nessa área de comunicação, no marketing político, empresarial, a gente tem que pensar pelas pessoas, às vezes elas não sabem. E o Steve, ele já falava isso, eu quero criar uma Ferrari com o preço de um Fusca, que é o que a gente tem hoje. Olha a tecnologia, eu estava na estrada ouvindo vocês, a hora que a internet deixava, porque infelizmente ali para Corumbá também deixa muito a desejar. Brasil, em termos de interior, deixa ainda a desejar em termos de qualidade da internet. E aí, a hora que chegamos aqui em Campo Grande, eu e a Edna passamos a ouvir um pouco mais, mas não dava tempo de chegar até a rádio. Então eu falei, não, vamos parar aqui, a gente está no supermercado, e vamos ligar para dar um parabéns realmente, tanto para a Nayara pela participação, agradecer publicamente, e a você, Ederson Engler. E essa experiência, eu digo sempre, a mescla do cabelo branco, da experiência com a juventude, faz com que o resultado seja melhor ainda. E sempre à frente, mesmo com a minha idade, sempre com o tempo que eu tenho de mercado, de estrada, eu estou pensando lá 10 anos à frente, pensando o que vai ser. E a gente já previa essa chegada da internet, mesmo antes da pandemia. A gente estudava isso, a gente acompanha grandes líderes mundiais, e essa previsão, que no Brasil, em termos de comunicação, eu vi a Nayara dizendo, realmente o cara, ele tem um escorpião no bolso para investir em televisão, é outdoor. E hoje é muito mais barato com a rede social. Então, naquela época, poucas empresas investiam em nível nacional. Sabe que era um absurdo nas emissoras em nível nacional. Até em nível local também não era barato. E hoje com a rede social é baratíssimo você fazer uma divulgação, mas com qualidade, sabendo aquilo que você vai fazer. E isso já é uma previsão de que em 10 anos o Brasil estaria digital, estaria no e-commerce, e do e-commerce estaria realmente vendendo tudo. Só que a pandemia antecipou. A pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa. O trabalho remoto, eu vi a Nayara falando da empresa, ela teve que pegar um lado. Bom, não vai ser mandado embora, então não a demissão. Pelo menos uma coisa, o medo da doença, a mortandade, todo mundo morrendo no Brasil todo, quer dizer, um monte de gente morrendo no mundo todo, não era uma coisa só do Brasil, fez com que todo mundo ficasse com medo. E pelo menos por esse ângulo, não, você não vai ser mandado embora. Então é isso, é dar a resposta antecipada
para o seu público. Isso que é gostoso, isso que faz a gente sentir sempre jovem. Eu estava numa reunião lá em Corumbá nesse fim de semana, onde pessoas assim ficaram abismadas, falaram: Gino, realmente o teu conteúdo, sem falsa modéstia, a gente sabe onde tem limitações e onde a gente é bom. E eu falei isso para eles, falei: a gente vai passar aqui um fim de semana de muita qualidade, porque eu conheço meu talento, eu conheço meu conteúdo, eu conheço aquilo que eu faço. E realmente foi um sucesso, graças a Deus. E aqui na rádio a mesma coisa. Quando eu falo que eu confio no Ederson, por exemplo, semana passada, quando eu fiz o convite para ele participar da apresentação do Jara Notícias, é porque eu confio nele, na juventude dele. Eu sei que ele estuda bastante, eu sei que ele lê bastante, como também eu conheci a Nayara há pouco tempo, acredito no talento dela, primeiro pela formação dela na Casper Libero, que é uma das principais faculdades, mas eu sempre costumo dizer, não é só a faculdade que faz a qualidade, é a pessoa que tem que realmente buscar também, porque a faculdade tem um prazo de vencimento. E aí a pessoa tem que sempre estar à frente. Para mim, atualizado é sempre estar à frente, é pensar, é dar ideia, é levar resultado para o cliente. E assim eu quero encerrar essa nossa participação, agradecendo o Ederson Engler, agradecendo a Nayara, agradecendo a Edna, a Jocely Jara, a todos envolvidos na Rádio Jara e no Jara Notícias, a notícia conectada à cidadania. Muito Fiquem bem. com Deus, uma semana maravilhosa e, se Deus quiser, Ederson, segunda-feira nós vamos estar juntos aí, tá bom? Show. Mas antes de acabar aqui, estourando um pouquinho o nosso horário, temos alguns recados. São fãs e admiradores da Nayara. Aqui, ó, o Gabriel, orgulho dessa mulher maravilhosa. Tá registrado aqui. Timóteo Lito. Aqui uma pergunta. Essa pergunta eu vou deixar para fazer para ela finalizar a participação. Que essa pergunta, a resposta provavelmente seja uma bela mensagem de fim de entrevista. A Isa colocou aqui: orgulho dessa minha amiga, profissional para se inspirar. Beijo, Nay. Isa Martins. E o Ângelo Rabelo, muito orgulho, muito linda. Muito bem. Então o Timóteo, ele faz uma pergunta e aí já deixo a palavra com você, Nayara, para deixar uma mensagem final para as pessoas. Eu e Gino somos fãs e fiéis defensores da comunicação. Ela pode ter qualquer curso mirabolante que ensine qualquer coisa. Se a pessoa não soubesse se comunicar, Sim, não transmitirá a informação. E o Timóteo faz a seguinte pergunta: o que mais te motiva no seu trabalho? Olha, acho que como vocês falaram, né, a comunicação, que como vocês se sentem motivados, eu me sinto assim também, daquelas profissões, né, que você fala assim: nossa, essa profissão vai ser substituída por robô no futuro. Eu acho que a gente não corre esse risco, né, porque eu acho que o que motiva a gente na comunicação, e o Gino talvez vai concordar comigo, é esse feeling com pessoas, essa troca com pessoas, é você olhar os indivíduos, né, e hoje, antigamente, eu acho que hoje em dia, claro que ainda se faz muito a mídia de massa, né? Mas você vê que com a era digital, hoje a gente consegue falar com aquela pessoa, né? Você consegue falar com a mulher, você consegue falar, né, com a pessoa que tá querendo comprar uma bota. Então, eu acho que é o feeling para pessoas, é uma profissão que pesquisas aí mostram que só cresce, assim, né? Profissionais do futuro, tal, é quem sabe de rede social, é quem sabe de pessoas. Então, o que me motiva é essa transformação que a gente pode gerar, assim, acho que tanto para quem recebe a comunicação, quanto também para quem está falando, né, para o empresário, para aquela figura pública, né, essa transformação. Então a nossa profissão, ela me motiva por conta disso. Então, se tiver algum profissional de comunicação aí jovem, né, que está ainda ou em dúvida do que vai fazer, a nossa profissão, eu acho que é uma das que menos corre risco aí de ser substituída por robô no futuro, porque tem que entender de gente, tem que conversar, tem que, como o Gino falou, ler, estudar, porque é para pessoas, né? É sobre pessoas a comunicação. Então, Muito isso bem. aqui é Linda importante. mensagem, uma boa sugestão, né, para quem quiser realmente dar tempo, né? Então não vai ser extinta essa profissão, como você disse. Então, Nayara Rabelo, parabéns pela pessoa, pela profissional que você é, pela defensora de uma, eu digo assim, de um modo de vida, né? Porque muitas pessoas tratam a profissão só para vender o tempo, ganhar dinheiro, mas assim, quando aquela pessoa tem um brilho no olhar quando fala, isso é bom, né? Sim, sim. Para quem quiser entrar em contato com a Nayara, você falou que é o LinkedIn, né?
Eu tenho me esforçado aí para tentar escrever mais lá, né? Eu gosto muito dessa área de olhar para os colaboradores, né? Então é Nayara Rabelo, Nayara com Y, Nayara Rabelo. Me procura no LinkedIn, né? Eu acho que é também uma rede aí para se olhar, para quem não está olhando, uma rede profissional, quem quiser me adiciona lá. Agradeço também ao Gino, né, de ter me conhecido e identificado que eu tinha algo a contribuir, né? Espero que quem ouviu tenha gostado. Um beijo aí pros meus fãs, né? Assim, vou fingir, né, que são fãs, mas que estão me dando apoio aí assistindo. São fãs, são Agradeço. Um beijo pra Isa, minha amiga também, uma querida que formou com jornalismo comigo. Muito bem. Subiremos essa matéria no nosso site nos próximos dias. Para quem não viu presencialmente, ao vivo, né? Presencialmente não, ao vivo, né? Vai poder aproveitar lá no site mais. E realmente é um curso onde que as pessoas vão entender quais são alguns pontos e muito ensinamento foi passado aqui hoje pela Nayara. Fiquem com Deus, um forte abraço. Na próxima segunda a gente está aqui nas 17 horas às 19 com o Jara Notícias. Mais informação, mais música de qualidade, conectando a cidadania. Um abraço e fiquem com Deus. Um abraço, obrigada.